Vocês estão me escutando? Vocês me dão um retorno aí? Vocês estão me escutando? Tudo bom, Kátia? Tá aí, chegando. Grande Rodrigo Gemino. Gente, vocês estão me escutando bem? Estão me escutando direito? Só para eu saber se esse fone está funcionando. Ouvindo bem? Beleza. Estamos começando hoje, né? Eu tenho feito processos artísticos sempre às quartas-feiras, mas essa semana eu vou fazer 2 dias, né? Tá com chiado? Muito chiado? Deixa eu ver se... Fica melhor sem o fone? Sem o fone fica chiado ainda, Kátia? Entendi. Mas sem o fone tá dando para ouvir direito? Ah, que ótimo. Melhor. Show. Zerou, né, o chiado. Então, pessoal, opa, Ribamar tá chegando aí. Enfim, queria pedir vocês para esse aviãozinho aí, vocês irem convidando os amigos aí que vocês acham que poderiam estar com a gente aí nesse bate-papo. Tem uns alunos chegando aí, uma galera aí chegando. Quem vocês lembrarem aí, vão dando aquela convidada. Deixa eu ver quem eu lembro aqui. Peraí. Boa noite, Simara. Então, os processos artísticos que eu venho geralmente fazendo às quartas-feiras. Essa semana eu vou fazer especialmente segunda e quarta, né? Vou fazer hoje com o Ribamar, que já estava para agendar já há um tempo e finalmente a gente achou essa data. E na quarta-feira eu vou fazer com a Adriana Rial, diretora de teatro também bacana, jurada de alguns festivais que eu fui em Minas, né? A Adriana é de Minas. E então a gente vai fazer. Esses processos artísticos é um projeto que eu já fazia lá no Teatro de Itaguaí. Fiz há um tempo atrás, nos últimos 2 anos, especificamente no ano passado, eu parei de fazer porque eu estava muito focado em escrever a minha tese, então não tinha como eu ficar organizando. Então eu levava uma vez por mês uma pessoa lá para o teatro, um artista, né, do teatro, para falar sobre, né, o seu trabalho, sobre a sua carreira. E aí como com essa quarentena, eu aproveitei para usar as quartas-feiras, que seria o meu dia de aula, para fazer o processos artísticos e, enfim, a gente conversar com esses artistas, né? Vou chamar aqui o meu querido Ribamar. Tá travando muito, Márcio? Será que tá travando para todo mundo? Fala, caverninha!
Riba! Olá, meu querido Damascena! Tudo bom, meu amigo? Tudo ótimo! Você está me ouvindo bem? Super, super bem. Você Aqui, tá me ótimo. Eu ouvindo também também? estou te ouvindo, tô te vendo bem. Amigo, estou muito feliz de ter você aqui. Também. Porque quando a gente vai é, conversar com alguém que a gente é amigo e fã, é um problema, né? Obrigado, amigo. Obrigado pelo carinho. Obrigado. E, bom, tem uma galera que está chegando aí, Caverninha já está por aí, iluminador de todo mundo nessa Feta Erd. Ele é uma Acho pessoa que que é a prostituta da iluminação. Ele tá com todo mundo. dificilmente alguém não foi iluminado por Caverninha, né? A hora que ele começou comigo, hein? Pois é, né? Pois é, verdade, conversou com você lá É, pessoal da CTI, não era isso, não? isso. Começou lá. Que Na bom. verdade, eu conheço o Amigo, Caverninha de antes. Ele foi meu aluno no Portal do Futuro. É ali onde tudo começou. Ele quando nem ele era, imaginava. quando ele achava que ia ser ator. Nem imaginava nada. Nada. Da vida, do mundo, do universo. Eu queria ver o Caverninha atuando. Era uma maravilha. Meu amigo, boa noite. Estamos no Processos Artísticos, que ó, o Caverninha falando assim, eu me apaixono. Seja um apaixonado. Que esse projeto que eu desenvolvia lá em Itaguaí, de conversa, de tentar sempre levar um artista lá para falar um pouco da sua história para os alunos de Itaguaí, né? E para a galera, tanto de Itaguaí quanto aqui da Zona Oeste, porque Itaguaí é o primeiro município da Costa Verde. Só que, por exemplo, eu moro em Santa Cruz, que é grudado em Itaguaí. Então, tem muitas pessoas que são de Santa Cruz, de Campo Grande, né, dessa região daqui, de Sepetiba, que tudo vira aluno lá do Teatro Municipal de Itaguaí. Inclusive, eu fui aluno de lá do Teatro Municipal de Itaguaí, comecei fazendo teatro lá. Então, a ideia é, nessa uma hora mais ou menos aí de live, a gente trocar uma ideia para saber um pouco de como o teatro começou na sua vida e como é o seu processo artístico. Então, eu começo sempre com uma pergunta básica para todo mundo. Como foi que o teatro apareceu pela primeira vez na sua vida? Gente, rapidinho, antes de eu fazer a pergunta, que a gente vai se embolando, Ribamar é ator. Vamos ver o que está faltando aí, Riba. Ator, diretor, dramaturgo, professor, produtor, lida com música, acho que sonoplastia, enfim. Eu não sei o que o Ribamar não faz no meio. Meu filho, Né? a gente faz de tudo nessa vida. O Ribamar é dessas pessoas que faz tudo. É diretor dos Ciclomáticos, que é uma companhia que eu amo, que eu já conheço há muito tempo, e diretor também da CTI, que eu fui conhecer depois lá na Feta Ed, eu não conhecia. Uhum. E aí é uma coisa que a gente até tem de coincidência, porque eu também dirijo 2 grupos de teatro aqui, a Casa Verde, lá em Itaguaí, e a Companhia do Invisível em Santa Cruz. Então esse papo com você vai me aliviar tanto, porque eu imagino que você deve escutar muitas perguntas parecidas com aquelas. Como é que você consegue manter 2 grupos e não sei o quê? Fora que você, além dos grupos, você tem as suas turmas e que você bota a galera para atuar, para fazer um monte de coisa. Mas antes da gente chegar lá nas companhias, eu queria que você começasse falando como é que o teatro apareceu pela primeira vez na sua vida, onde foi, como foi, com que idade. Como é que foi, meu amigo? Maravilha. Estou vendo aqui o Arlon Souza, maravilhoso. Pessoas estão chegando aí, Sid Clay também, Sinara. Beijo grande, gente. Beijo grande. Então, na verdade, a minha história é um pouco assim, fora da curva, porque geralmente a gente tem sempre um espelho, né? Para ser artista. Uhum. Na minha família não tem ninguém artista, né? Eu nasci na favela do Jacarezinho, né? E eu tenho muito orgulho. E lá a gente não tinha, pelo menos quando, né, quando eu nasci, né, naquele período, a gente não tinha tanto essa, como se tem hoje, vários projetos que acontecem em várias favelas e tal, né? Não se tinha muito esse incentivo de que as coisas acontecessem. E até por conta da internet, que, né? Eu sou da era que sai do analógico para o digital, né? Então estou no meio daquele caminho, né? Enfim. Então, eu fui crescendo e fui me apaixonando
nasci com essa vontade de ser artista. Não sei de onde veio, enfim, não, eu acho que é uma coisa dos deuses, né, que cai em cima da gente, assim, né, Uhum. e joga lá, ó, você tem que ser isso, né, você é porque você nasce, sei lá. E aí eu comecei na igreja, foi na igreja católica, né, tinha uma senhora lá chamada Tia Noêmia, e ela fazia aquelas peças de teatro de igreja, né? Alto de Natal, Uhum. né? Aquelas coisas todas, Paixão de Cristo e tal. E a gente molecada, era muito, muito molecada. Eu fazia lá, ela era professora também de catequese, ela era igual a mim, ela fazia tudo. E paralelo a isso, ela tinha uma quadrilha de festa junina. Olha que maravilhoso isso. Olha, Inclusive, isso acontecia muito na Baixada, tinha em Santa Cruz, tinham muitos grupos sim. fortes nessa época. E o nosso se chamava Bom Bocado, que era uma das quadrilhas mais importantes na época, assim, super top, de ganhar Uhum. campeonatos e tal, festivais de quadrilha e tal. E aí a gente começava a rodar muito em Nova Iguaçu, São João. A gente andava, minha mãe ia comigo também, era uma coisa que. Então eu estava envolvido naquilo ali, fui me envolvendo naquela história toda. Até que um dado momento ela criou desse grupinho, dessa galera que era da catequese, que era da igreja, que era da quadrilha, virou um outro grupo, né? Aí as coisas dos grupos como vão nascendo, né? Virou um outro grupo que foi uma galerinha que fazia teatro para se apresentar em orfanato. E a gente era criança apresentando teatro para criança com criança. Era uma loucura, era uma loucura. E isso foi muito legal, isso me marcou muito, me marcou muito. E aí eu fui crescendo, depois né, esses grupos foram se acabando, se dissolvendo e tal, a gente acaba seguindo outro caminho. Mas eu fiquei com aquela coisa na cabeça, gente, eu quero ser isso, eu gosto de fazer isso, eu tô achando que eu quero ser isso. Mas assim, meu pai tinha uma loja no Jacarezinho, né? Ele tinha uma loja de Jacarezinho, que loja de favela é maravilhoso, que meu pai vendia desde agulha até bomba atômica, né? Então, meu pai vendia tudo, meu pai vendia tudo. Meu pai vendia carne seca e calça jeans no mesmo local. Então, tinha calça Nossa, que maravilha, jeans, era cara. maravilhoso, era maravilhoso. E eu aprendi muito o ofício do comércio com meu pai. Então, assim, eu cresci atrás do E balcão. o seu pai, a sua família é carioca também, não? Meu pai é de Miracema, né? Meu pai é de Miracema, que é estado do Rio, minha mãe era de Volta Redonda, né? E aí, beleza. E a gente foi, e eu fiquei desde muito novo trabalhando lá, desde 10 anos eu trabalhava na loja. Já ficava com ele lá, eu Uhum. gostava. Eu gostava, na verdade não era essa coisa de ele botar para trabalhar, mas meu pai me ensinou muito essa coisa do ofício, de dar um valor mesmo à coisa do trabalho. Isso é muito importante para mim, sabe? Uhum. E essa relação com as pessoas, né? De estar ali atrás do balcão. Então, todo mundo conhecia meu pai na favela, me conhecia. Então, isso era muito legal. Era uma coisa muito que é muito forte assim na minha história. E aí, teve um dado momento que eu cresci, e aí eu lembro que eu guardei um jornal. Uma vez teve um encarte de jornal, se eu não me engano, o Jornal Dia, que tinha lá, era caderno de emprego. E falava assim, Uhum. profissão do artista. E aí lá tinha lá, né, falando dos artistas e tal, e tinha uns cursos. Na época lá tinha o curso da Martins Pena, curso da Cal, curso do Tablado, não sei, uns cursos assim mais conhecidos, curso do Senac, que foi o que eu fui fazer posteriormente, na época. E eu guardei aquilo ali, mas assim, guardei aquele jornal e ficou muito tempo aquele jornal comigo, assim. Eu guardei, tipo, esse jornal, eu entrei no primeiro ano do ensino médio, do segundo grau na época, né? E terminei, eu me formei técnico em contabilidade no Colégio Estadual Central do Brasil, no Meier, né? Nossa. E aí, quando acabou o ensino médio, eu falei, cara, o que eu vou fazer? E eu queria trabalhar com arte, só que tudo era muito caro, né? Tudo era muito caro, muito difícil de entrar, enfim. Enfim, era tudo muito caro. E eu tinha o sonho de estudar no tablado. Até por conta do tablado teve uma época, né? Agora nem tanto, mas Sim. na época. E eu fiz parte da fila do tablado. O que era a tal da Isso que eu ia fila do perguntar, você fez tablado? parte daquela famosa fila que ficava lá, né? Eu dormi 3 dias na fila. Eu dormi 3 dias Nossa. na fila e fiquei lá e entrei, né? Porque na verdade é um curso livre, né? Uhum. Só que as pessoas endeusavam, né? A coisa do tablado e tal. Eu assim, tive um grande privilégio que eu fui da última turma da Maria Clara Machado, né? Pô. Eu tive o prazer de estudar com ela, o meu certificado, né, de conclusão tá assinado por ela, né? Nossa, que Então, ótimo. maravilhoso. E aí estudei com ela, com o Bernardo Jablonski e com o Johanny Delfonso, que foram meus mestres nesse momento. Só que eu era um moleque do Jacarezinho. E aí eu tinha, por exemplo, eu estudava na segunda noite, lá era noite, o curso era à noite, né?
E aí eu lembro que era desesperador para mim, porque assim, eu tinha que sair mais cedo para poder pegar o ônibus, para poder pegar o metrô, para poder pegar, para descer próximo do Jacarezinho, para poder ir embora. Porque senão eu não conseguia pegar o metrô, acabava, o horário acabava. Era muito desesperador, assim, era muito tenso para mim. Eu adorava ir, mas tinha essa coisa toda. E tinha uma outra questão lá que foi, assim, eu não me identificava muito com aquela galera, sabe? Porque assim, era uma galera que saía, cada um pegava seu carro, ia para vamos pro Baixo Gávea, vamos... Não era, gente. Eu falava assim, tanto que eu lembro muito dos professores, mas eu não lembro de ninguém. Se você contasse quem, lá você ficou com... Não lembro de ninguém. Não, absolutamente ninguém. E aí, isso para mim, enfim, na época era a primeira coisa que eu estava fazendo, então eu falei, beleza, estou fazendo aqui. Nesse mesmo período, eu passei para Ciências Sociais da UERJ, em 97. Né? Eu passo para a UERJ, moleque, eu estava com 17 para 18 anos, muito moleque, tinha a menor ideia do que ia fazer, tanto que eu não tinha a menor ideia que eu tentei para a UF, eu tentei Biologia, eu tentei para a UFRJ Oboé, eu não sabia nem o que era Oboé, eu botei lá, eu vi que era candidato, e botei Ciências Sociais para a UERJ. E aí eu passei para a UERJ, eu acho que até na UF eu passei, mas quando eu vi que Biologia mexia com bicho, com negócio, eu não quis dizer. Eu falei, não vou lá, sangue, eu não tô afim, bicho, não. Enfim, aí eu nem apareci para me inscrever. Aí fui para a UERJ. E aí, quando eu entro para a UERJ em 97, eu começo a cursar a UERJ. Em 98, aparece esse curso era um curso profissionalizante de ator no Senac de Bom Sucesso. Era um curso que tinha... Era um ano de curso, só que era hiper intensivo, tipo de segunda a sábado. E a gente... e aí o valor era um valor fechado, que você pagava em 12 vezes, assim, uma coisa que era possível. Aquelas coisas do Senac, né? De dar uns cursos. Sim. Assim, a gente dava para pagar e tal. Então eu trabalhava, dava para eu pagar o curso e tal. Cara, quando eu entrei naquele Senac de Bom Sucesso, gente, aquilo ali me abriu um mundo. Primeiro, porque era todo mundo ferrado igual a mim. Assim, né? Todo mundo era povo de Vaz Lobo, era povo de Irajá, povo da Baixada. Não sei se você conhece o Pedro Lages, do grupo do Cesário. Sim, conheço. Ele foi da minha turma. A Nancy. Que ótimo. A Nancy também? Também. Nancy Calixto. Foi na minha turma. E aí... a gente... Então, assim, era uma galera que era minha, sabe? Aí lá eu fui conhecer Renato, Carla, né? Essa galera toda, eu fui conhecer essa galera. Eu falei, cara, que fantástico. Porque, assim, era uma galera que já estava lá. E aí, lá estava tendo o curso, e eu amando o curso, fazendo tudo, ficando assim, apaixonado. E me encontrei nesse lugar por conta de me encontrar com as pessoas. Acho que essa coisa de você... aquela coisa de ser seu lugar de fala, né? De você estar com a pessoa que fica, com as suas histórias parecidas e tal. E aí isso foi muito importante para mim, porque ali eu me encontrei. E lá nós tínhamos uma professora, tínhamos várias disciplinas, né? Trabalho vocal, interpretação, literatura dramática, expressão corporal, tinha uma gama de disciplinas. E a professora de interpretação era a Lia Solenberg, que foi minha mestre, né? E ela, naquele momento, ela tinha um grupo de teatro paralelo ao curso. E esse grupo foi o que deu início para virar o que depois se tornou os Ciclomáticos. Então, assim... A Ivana está falando que ele encontrou a turma dele, é isso mesmo? É isso. Não, e, gente, e como isso faz a diferença, tá? Isso faz a diferença, assim. Para mim foi muito importante porque era uma galera que estava pensando junto comigo, sabe? As inquietudes eram próximas e a gente cresceu juntos nesse sentido. Isso é muito importante, né? E aí, e eu sempre fui um garoto que eu fui muito, muito curioso, porque assim, eu lá na favela era muito engraçado. Eu era muito, assim, eu quase não brincava na rua, né? Brincava com muita coisa eletrônica e tal, videogame, era muito aficionado no negócio de videogame e tal. E filme, eu sempre fui passando filme. Então, assim, com 12, 13, 14 anos, eu tava vendo filme iraniano. Eu ia pra locadora, todos aqueles filmes que ninguém queria ver, eram os que eu queria ver. Era o que você queria ver. Todos. Aí teve um dado momento que as locadoras do Jacarezinho já não davam conta. Então eu comecei a ir para outro lugar. Eu fui para Tijuca, eu pegava filme na Tijuca. Aí daqui a pouco eu fui começar a pegar filme na Estação Botafogo. Naquela locadora que tinha na Estação Botafogo, porque tinha uns filmes, filme da Macedônia. Sim, eu fiz muito isso. Eu saía daqui de Santa Cruz para ir para Botafogo pegar filme, lá naquela locadora.
E aí eu fazia isso, com 14, 15 anos eu pegava o metrô, dava o meu jeito, porque eu tinha essa coisa de independência, foi sempre muito forte para mim, de fazer as coisas que eu acreditava e tal, e ir embora. Enfim, então eu fui crescendo nesse universo. E aí, lá quando eu me encontrei com essa galera, foi o local que eu acho que eu me identifiquei. E aí a história começou a fazer esse caminho. Aí depois eu também fui para a UERJ, encontrei lá o núcleo de investigação teatral da UERJ, que foi meu diretor, que montou 2 espetáculos com a gente, foi o José da Costa, foi coordenador de artes cênicas da Unirio, aí a Nancy de Freitas, que hoje é minha orientadora de mestrado. Então, assim... Que ótimo! Foram os encontros lindos que eu tive nesse período, e eu acho que eu fui muito bem abarcado por essas pessoas. Foi tudo muito rápido. Eu fui dirigir meu primeiro espetáculo em 2000, sabe? Meu primeiro trabalho como diretor foi em 2000, porque já tinha uma galera que já estava meio que apostando nisso e tal, e aí começam as coisas a acontecer. Aí vira a história que... Deixa eu entender. O ciclomático, ele já nasce desse curso do Senac? Então, ele, na verdade, assim, a nossa data de origem é 96, né? 6 de setembro de 96. Eu ainda não era do grupo, porque esse ainda era o formato da galera com a nossa professora. Em 98, eu entro em 98, ela fica até 99. Em 99 ela sai, a gente fica órfão. E aí, nesse momento, é que começa a dar esse ponto de virada de a gente entender o que é uma companhia e tudo mais. E quando eu entro para a companhia, eu começo também a trazer alguns elementos tipo de organização, de produção, que até então não se pensava muito nisso. Era tudo muito simples, muito amador e tal. E eu fui também aprendendo essas coisas, né? Eu até contei essa história em outra live, falando que uma vez a gente foi se inscrever no Festival da Veiga, que era um festival super bacana que tinha no Rio. Sim. Né? E a gente participou 2 ou 3 vezes do festival. E aí, na primeira vez que a gente foi, a gente estava com um espetáculo chamado Antígona, né? E aí, a gente fazendo... eu fui para levar o material. Eu lembro que eu levei uma pastinha de plástico, pobrezinha. Aí tinha 3 folhas de papel ofício. Uma folha, uma capa, uma foto e uma ficha técnica. Só. Aí, a pessoa que estava fazendo a inscrição na época falou para minha mãe assim, mas cadê o clipping? Aí aqueles 3 segundos que eu olhei pro lado assim, eu falei... Aí da minha primeira coisa, sabe que é clipe de papel? Mas não falei, vou perguntar, eu me senti idiota, burro, né? Aí eu olhei assim, aí eu falei, olha, não, mas eu tô trazendo. Aí eu fui perguntar para alguém, comecei a perguntar, eu descobri que clipping era o material do grupo. E a gente não tinha nada. Todo mundo pegava essas coisas e guardava em casa ou jogava fora. Ninguém sabia que tinha que guardar essas coisas. E aí eu começo a trazer um pouco desse olhar de organização para e tal. E aí, enfim... E minha primeira, quando a Lia me convida para fazer uma participação no grupo, eu entro como operador de som, né? E aí eu começo operando o som do espetáculo da Antígona, e aí depois eu entro para fazer o Pequeno Príncipe, que foi minha primeira peça com um grupo, assim. E aí, enfim, aí a gente começa a fazer... Em 99, a gente se torna realmente os Ciclomáticos. É ali que tem esse ponto de virada, mas o grupo existe desde 96, só que esse ponto de virada para se tornar ciclomático de 99 e 2000. Deixa eu ver aqui, algumas pessoas falaram alguma coisa aqui. A Ivana está lembrando que o Rogério Cavalcante trabalhou muitos anos na locadora de Botafogo. O Rogério Cavalcante é um ator daqui de Santa Cruz. Hoje em dia mora na Tijuca, eu acho. Tem muito tempo, mas que trabalhou muitos anos lá na locadora de Botafogo e ajudava muita gente lá nos filmes lá. Deve ter me atendido, então, com certeza. Com certeza. O Juliano Canal está dizendo, lindo isso de ir na locadora. Hoje tem tudo na mão e a gurizada não procura as coisas boas para ver. Tem isso também, né? Pedro tá falando... Aliás, tem um documentário lindo chamado Cine Magia, que conta a história das locadoras em São Paulo. E faz todo o trajeto, desde a chegada da fita VHS no Brasil até o término dela. É lindo. Cine Magia. Quem puder assistir, maravilhoso. Aí tem alguém que... É o Pedro, seu aluno do... Acho que é o meu alunozinho lá do teatro. Cheguei agora! Eu já tenho uns 2 anos que eu agora também estou com uma turma de criança lá no teatro. Amigo, me fala uma coisa. Muito legal essa tua história. É incrível como algumas histórias são muito parecidas, porque eu sou daqui de Santa Cruz, sou de Cesarão, que, né,
uma comunidade de Santa Cruz e tal, conjunto habitacional, e comecei fazendo teatro também na igreja, né, católica, fiz muito Paixão de Cristo, essas coisas todas. Sempre fui apaixonado por locadora, né? Saía daqui de longe para Dedéu para ir lá em Botafogo, porque realmente as locadoras aqui não dão conta. Você quer ver um filme, sei lá, do Kieslowski, você quer ver um filme do Abbas Kiarostami, você não vai achar, né? Por aqui, né? E aí, bom, eu imagino que quando você começou a fazer teatro, você talvez pensasse no início só em ator, ou você já tinha essa coisa desde o início de direção, de outro caminho? Como é que era isso na sua cabeça? Então, deixa eu só falar que eu tô vendo aqui o Olivieri falando que o filme de terror, porque quem me conhece sabe que eu adoro filme de terror, daquele O Bruno Olivieri, grande artista. Bruno foi meu ator, ele fez o Ariano, o Cavaleiro Sertanejo, minha versão paulistana do Ariano. Lindo, maravilhoso. Enfim. E a Márcia Ventura também, beijo grande para vocês, lindas. Enfim, então, desculpa, qual foi a pergunta? Você, quando começou, pensava em ser ator? Ou você já, desde o início, já tinha essa coisa de direção? Como é que era isso na tua cabeça? Não. Eu me formo como ator em 98, né? E aí, quando chega em 2000, né? Aquilo que eu te falei, o Renato, em 99, a gente monta o Super Coffee, ou Sonho de uma Noite de Velório, que foi esse primeiro trabalho já com títulos diplomáticos. E, na verdade, o Renato foi imposto ser o diretor, porque era o único que tinha mais proximidade na área de direção, que tinha feito as assistências de direção da nossa professora. Então, ele fez e tal. E aí, dentro da companhia, né, a gente foi proposto dentro da companhia um laboratório de direção, para a gente pegar, até porque ele não queria estar nesse local de diretor, e também a gente queria movimentar um pouco essa coisa da direção e tudo mais, para a gente poder pesquisar. E aí, na época, 3 pessoas se interessaram por fazer essa pesquisa dentro do grupo, né? Aí eu peguei 4 atores da companhia, do grupo, e comecei a fazer, e fiquei super empolgado e tal, e fiz uma adaptação do Bodas de Sangue do Federico Garcia Lorca, né? Pô, começou leve, né? Nossa, pra você ver, né? Pra onde você começar, né? Aí eu falei, cara, aí eu fiquei apaixonado pelo texto, aquela coisa toda. Eu lembro que eu fiz uma adaptação, fiquei muito empolgado com aquilo, muito empolgado. E fui montando uma cena, e virou uma cena de 15 minutos, 15 a 20 minutos. E aquela cena, a gente foi pesquisando e tal, e eu comecei a fazer um trabalho com o Candelabro. Esse espetáculo virou o Consumatum Est, que foi meu primeiro espetáculo que eu dirigi. Mas ele começa como uma cena curta. E aí a gente vai para o nosso primeiro festival nacional, que foi em Sorocaba, com esse trabalho, que era o Festival de Cenas Curtas de Sorocaba. Né? Nesse período, só para fazer uma observação, nesse período de 2000 a 2010, eu acho, esse período todo, 98. Bem, esse período de década de 90 e 2000, tinha muito festival de teatro, tinha muitos festivais no Brasil inteiro, e festivais importantíssimos, assim, né? Enfim, festivais muito fortes, assim, que eram difíceis de entrar e tal. E a gente foi para esse festival de Sorocaba, e lá a gente teve uma crítica super bacana, falando da cena e tal. E no final, uma das juradas me chamou no canto e falou assim: Ribamar, essa cena não cabe numa cena. Ela tem que se transformar num espetáculo. Você tem que transformar, porque tem coisa para virar um espetáculo aí. E aí você tem que transformar. E aí eu voltei com aquilo na cabeça, a gente voltou pro grupo e tal, muito empolgados. E a gente, em 2000, em 2000 acontece isso. Em 2001, eu monto o espetáculo e vai para a FETAERJ. Porque ainda tinha isso. Né? Vai entrar a FETAERJ na minha vida, que é super importante. Pois eu participo da FETAERJ. Eu já tinha participado em 98 como ator, em 99 como ator, e em 2000 eu estava acho que na época, contra-regragem, fazendo uma contra-regragem num espetáculo grupo, e em 2001 eu vou como diretor. E aí foi muito engraçado, porque assim, foi o último espetáculo, foi um ano muito louco para mim, porque assim, no dia 31 de dezembro de 2000, meu pai morre, meu pai sofre um acidente de carro, bate de frente com um caminhão, enfim, ele estava indo a gente tem casa em Barra de São João. E aí ele dormiu no volante, e no dia 1º de janeiro, a gente só vai saber disso no dia 1º de janeiro, eu acordo no 1º de janeiro com a polícia na minha porta, e eu indo para Macaé para reconhecer um corpo.
né? Caramba, Porque, cara. na verdade, ele morre na entrada de Rio das Ostras. Logo naquela entrada da saída. Nem eu fui para Uhum. Macaé, porque o corpo dele vai para Macaé, mas ele morre naquela entrada de Rio das Ostras. E olha que Aham. coincidência, o Festival da FETAERJ, de 2001, foi em Rio das Ostras. Nossa. Enfim, uma loucura. E aí, é um ano que eu tive que escolher na minha vida. Ou eu vivi de teatro, ou eu tinha que ficar na loja no Jacarezinho, que eu falei, cara, Aham. eu amo tudo isso aqui e tal, mas eu tenho que escolher meu futuro. E comecei a me embrenhar, fazendo animação de festa de aniversário, dando, enfim, as coisas mais loucas que você pode imaginar, fazendo sombra de supermercado. Enfim, eu vou dar aula no centro, aula para criança no Centro Municipal de Assistência Social e Integração na Ilha do Governador, que é do lado do Padre Severino. E aí tem uma coisa dos garotos que fogem, entra para essa... Olha, é uma loucura. E aí eu vou Olha. aprendendo um monte de coisa que eu não sabia e vou aprendendo nesse período. Então foi um ano muito surrealista, digamos assim. E aí eu vou para o Festival da FETAERJ, levo esse trabalho, né? E aí foi muito engraçado, porque na época uma galera muito boa estava concorrendo também, né? Enfim, Uhum. Portela, Facuri e tal. Então, assim, eu tava ali, super, tipo, o garotinho que tá chegando, os jurados eram o Daniel Hers, o Gilson de Barros e a Rose Abdala. Olha que maravilhoso. Nossa. E aí, o Jurados nosso incríveis, né? estado... Oi? Jurados incríveis. Incríveis. E aí, porra, a gente sabia que a gente estava indo assim, só como, tipo, vamos ver, para essa experiência nossa. Porra, a primeira direção dele, isso não vai dar em nada, Uhum. assim, né? Foi muito engraçado, que na sexta-feira, nós apresentamos, fomos os últimos a apresentar o espetáculo, uma sexta-feira à noite, e Rio das Ostras ainda não tinha o teatro. Era uma tenda que foi montada para 2.000 pessoas, lotado, um negócio louco ali, um negócio louco. Uhum. Enfim, e toda a cidade abraçando e tal. E aí o espetáculo acaba na sexta-feira e foi ovacionado. Aí eu falei, quando acabou o espetáculo, todo mundo falou assim, nossa, foi maravilhoso, beleza. Quando chega no sábado de manhã, foi muito engraçado. O Renato começa a falar do espetáculo, começa a falar da companhia e tal. Ele abria falando da companhia e depois eu ia falar do espetáculo. E aí a Rose Abdala estava com um óculos, assim, um óculos escuro, e aí ela falou assim, eu quero agora, então, pode falar da direção. Eu quero saber da direção. O que foi? Eu falei, gente, vou acabar comigo, né? Aí quando o Renato falou assim, então vou falar com o diretor, Ribamar, pode falar. Aí era eu, tinha 19 anos, 18, 19 anos. Aí ela falou assim, ela tirou o óculos e falou assim, foi você que dirigiu isso? Aí ela falou assim, gente, eu não tô acreditando. Aí começou lá, eles ficaram assim, muito chocados, porque assim, eu inventei um espetáculo louco. Aí, Daniel, espetáculo que você fez tem uns tempos que eu não conseguiria fazer hoje como diretor, esses tempos de respiração, de não sei o quê. Um dia que você aprendeu. Aí começou a falar um monte de coisa, na minha cabeça estava tudo turbulento, porque na verdade foi tudo na intuição. E assim, intuição, assim, eu estudando, vendo coisas e tal, mas tudo muito ainda, né? Muito na intuição mesmo. E aí. Tanto que depois eu fui descobrir que eu fazia teatro cubista, que eu fui descobrir que tinha, enfim, na Alemanha, teve em alguns lugares, né, que foi feito nesses lugares assim. E aí foi uma loucura, porque a gente acaba ganhando o prêmio de melhor espetáculo, eu ganho melhor direção. Então, assim, aí eu falei, caraca, aí aí o Mato Oeste começa a viajar pelo Brasil, a gente começa a levar esse trabalho, ele vai para o Paraná, vai para Espírito Santo, vai para Minas, e a gente começa a ganhar alguns festivais. E aí, nesse momento, existe assim, uma confiança da companhia de que começa a ter um caminho de um diretor, né? E aí eu começo a dirigir, e hoje, né, depois de 24 anos, né, hoje eu sou oficialmente o diretor artístico da companhia. Então, isso foi mas aí agora, hoje eu tenho 50 espetáculos que eu já dirigi, que eu escrevi e tal, com os outros grupos e outras companhias de outros lugares do país também. E aí virou essa história toda. E me diz uma coisa, eu já te conheci como diretor, né? Já te conheci com os Psicomáticos e tal. Inclusive, eu sou contemporâneo de Martins Pena, da Juliana. Juliana. A Juliana, a gente fez teatro na mesma... A gente era não da mesma turma, mas a gente era da mesma época lá na Martins Pena. Se eu não me engano, acho que o Fernando chegou a fazer alguma coisa com vocês, eu acho. Não lembro agora. Ele fez uma das versões do Super Coffee.
Ele chegou a fazer. Foi, então. E fez também sobre Mentiras e Segredos. A primeira versão, ele chegou a Qual fazer. que era aquele que era parecia espelhos, não sei, umas molduras? É sobre Mentiras e Segredos, que era Esse foi... do Nelson Rodrigues. Então, isso foi o primeiro espetáculo de vocês que eu assisti na época da Martins Pena. Eu estava na Martins Pena nessa época. Me diz uma coisa, eu tive a oportunidade de te ver como ator na FETAERJ em... Ai, meu Deus, aqui não é Rio Bonito, não, nessa outra cidade que a gente Maricá. foi lá da Duda. Maricá, com você substituindo um ator da companhia que não pôde fazer e tal. Como é que tá a sua vida de ator? Você parou ela, não te convidam, porque só te veio como diretor, você não tem mais vontade, como que é isso? Então, na verdade, assim, eu tenho minha vida de ator é muito interessante, porque assim, eu fiz muitos, não muitos, eu fiz muito mais espetáculos como diretor do que como ator, mas, por exemplo, eu fui dirigido pelo José da Costa, né, no Anchieta e Guaxarás, que era um texto a partir do Alto de São Lourenço, enlouquecido, maravilhoso. Nossa. Como se faz um deputado do França Júnior, que eu também fiz, direção do Dananci e do José da Costa. Depois eu fui estudar com a Marília Martins, aí a Marília também me dirigiu no espetáculo chamado Nu, né? E aí depois eu fui dirigir a Marília no espetáculo chamado Meu Nome é M. Depois eu vou para São Paulo estudar com a Bujanra, que foi meu mestre também, né, para fazer um projeto lá. Vou lá fazer um projeto para ser assistente como um bolsista de direção, para ele veio trabalhando, que era o projeto fantástico que teve da Funarte. Enfim, no meio do caminho eu entro como ator também, nos processos do Dostoiévski. E na companhia eu já estou no espetáculo que eu estou como ator, que é o Antes que o Galo Cante, né? E agora eu estou no Salve Ela, Carolina Maria de Jesus em Cena, que é um espetáculo que eu dirigi. Sim, eu assisti. O meu ator fantástico, Almir Rodrigues, enfim, fez a sua passagem, né? Não está mais entre nós. E eu tive que entrar em cena. Foi uma loucura, porque ele ficou, né? Ele adoeceu. Eu tive que entrar em cena 2 dias antes da apresentação. Então foi uma loucura. Nossa. E aí, assim, antes do Galo Cante e o Salve Ela, eu estou atores nesse momento. Mas eu adoro atuar. Eu gosto muito de atuar e tal. Mas eu ainda não me sinto na coragem de dirigir e atuar. Assim, não me sinto ainda. No Salve Ela eu entrei, faço e tal, mas foi por uma necessidade. Mas não me sinto, assim, de fazer um processo. Mas, assim, a gente tem um espetáculo que a gente quer montar no grupo que eu quero estar em cena com a companhia. Eu quero estar em cena nesse espetáculo. Se tudo der certo, a gente vai fazer. Mas eu adoro atuar. Eu adoro atuar. Eu gosto muito de atuar. E é engraçado porque assim, eu sou um ator super tranquilo de ser dirigido. Porque as pessoas não é que eu vou dirigir o Ribamar, cara, eu sou super tranquilo, super tranquilo. Não tô falando isso porque pode me chamar para atuar. Porque é muito engraçado, porque as pessoas, quando veem os meus espetáculos, acham que eu sou um carrasco. É muito engraçado isso. Porque tem uma marcação, tem um desenho, tem uma precisão, tem uma imagem, né? Tem um preciosismo. E, cara, os meus processos são divertidíssimos, são engraçadíssimos. Então, assim, é muito, muito louco. Mas eu adoro atuar. Assim, não tem essa... Então, fala... Eu tô doido... Daqui a pouco eu vou chegar na parte de dramaturgia, que eu sei que você já foi montado até fora do Brasil. Sim. Mas, né? Então, pessoal, eu vi o Juliano Canal, que tá aí, que escreve. Tô vendo que a Bia Mussi, lá de Caratinga, tá aí. Tem uma galera que, chegando aí, bacana. Eu queria que você falasse, então, um pouquinho como é o seu processo como diretor. Como é o teu processo? Quando você vai dirigir, como é que você se prepara? Como é que você pensa? Você já tem tudo na cabeça? Ou você vai construir? Enfim. Então, depende muito, assim. É claro que na companhia, né, nos diplomáticos, isso fica um pouco mais fácil porque eu escrevo para eles, né? Então, eu sei que já conheço cada um, já sei onde posso me aprofundar com cada trabalho. Então, assim, mas assim, geralmente, eu acho que só foram 2 vezes dentro do processo, falando na companhia, que eu cheguei, por exemplo, com o texto pronto, né? Eu estou fazendo agora a minha dissertação de mestrado sobre o Casagrande Senzala, que foi o espetáculo que a gente montou em 2013. E foi uma loucura, porque o espetáculo que eu monto o Casagrande Senzala a partir daquele calhamaço do Gilberto Freire, né? E eu chego lá sem nenhuma frase. A gente
a gente começa a fazer música, a gente começa a cantar samba, aí vamos cantando, a gente fez uma feijoada para fazer a montagem, e aí a gente fez um processo de criação de figurino para uma coisa que ainda não existia. Então, tanto que eu comecei, a primeira cena montada do Casagrande Senzala foi o final do espetáculo, assim, eu montei o final, e aí o final para não sei para onde. E isso acontece também com o Genê, Os Anjos Devem Morrer. Que é esse espetáculo que foi montado também na Argentina, foi traduzido e tal. Mas aí eu montei também dessa maneira. Tanto que a primeira coisa que eu falei para os atores é que eles não lessem nada do Jean Genet. Eu falei, eu não quero que vocês leiam uma vírgula do Jean Genet. Porque eu não queria que eles estivessem impregnados. Primeiro porque assim, eu já tinha visto muita montagem do Jean Genet muito para baixo, muito depressivo, tudo muito pesado. É muito soturno. E eu, quando eu li a biografia do Genet, ele era um homem divertido, ele tinha... viveu pra caramba, pegou um monte de gente, né? Ele tinha um monte de coisa, assim, sabe? Que essa questão do sofrimento era só mais um viés dele também, essa coisa dessa vida. E aí eu queria levar um pouco desse espírito nosso, da visão do nosso Genê, o Genê brasileiro, para eles. Então a gente foi para Lapa, teve dias que a gente foi para Lapa, aquela trans maravilhosa Luana, que enfim... eu conversei com ela, tive umas 2 conversas com ela que foram super importantes para o processo de criação. Enfim, e aí isso tudo. E eu vou para a sala de ensaio, a gente vai trazendo, improvisando e tal. Geralmente tem alguém do meu lado que fica anotando coisas para isso depois se tornar um texto. E isso é um caminho. A corrente de Elégia foi outro caminho, que é um trabalho onde eu já tinha um texto pronto. Mas, por exemplo, teve um grupo que eu fui dirigir em Uberlândia, que depois eu fiz mais 4 espetáculos com ele, 3 ou 4 espetáculos com eles, que foi muito engraçado. A primeira vez que eu fui lá, eu tava vindo uma bateria de trabalho, de viajando e tal, tudo mais. Aí, eles foram me pegar no aeroporto e tipo assim, eu cheguei de manhã, peguei um voo tipo 5 horas da manhã, cheguei lá às 7, umas coisas assim. Eu cheguei muito cedo lá. E eles me pegaram do aeroporto e me levaram direto para a sala de ensaio. E eu tava muito cansado, Damasceno, eu tava muito cansado. Não. Muito cansado. Aí eles tinham um texto lá que eles queriam que eu dirigisse. E olha que loucura, eles viram sobre Mentiras e Segredos, ficaram encantados, falaram, não, que a gente quer que o Ribamar dirija a gente e tal. Tinham visto outros trabalhos meus também, né? Aí, beleza, então eu tinha uma expectativa da minha chegada lá, de tipo, bacana, o Ribamar tá vindo e tal. Então, assim, todo mundo se preparou, botou figurino e tal, fez toda uma mise-en-scène para se apresentar. E eu sentei, eu não sei se eu sentei no chão, que eu queria ficar sentado no chão para ver e tal, ou numa cadeira. Damasceno, eu dormi. Mas eu não dormi assim, eu não dormi, tipo assim, um cochilinho e voltei, não. Eu desmaiei. Eles fizeram um ensaio, eu não vi o ensaio. E aí, acabou, e o texto não era bom, não era bacana. Gente, aí eu dormi. Aí daqui a pouco termina com a atriz assim, Ribamar. Oi, acabamos. Aí, falei, gente, amanhã eles estão me mandando embora de volta. Eles vão mandar no próximo voo, hoje mesmo. Aí eu sentei assim, eu falei assim, quem me conhece, sabe, quando eu tô dirigindo, eu mexo muito o cabelo, já fico descabelado e tal. Aí Gente. eu falei assim, então, o que vocês querem de mim? Aí eles falaram assim, a gente quer que você faça tudo. Eu falei, então faz o seguinte, me leva pro hotel, eu preciso dormir. Eu preciso comer alguma coisa e dormir. Aí me levaram pro hotel. Aí eu tinha levado um monte de livro, coisa e tal, porque eu geralmente faço muito exercício antes, né? Porque eu gosto de fazer um período de incubação, que é o quê? Esse período de incubação é você fazer alinhar as pessoas com o seu trabalho e fazer com que todo mundo zere todo mundo, pra gente começar todo mundo junto, pra gente se reconhecer ou se conhecer, né? E aí, beleza. E eu tinha levado alguns textos e tal. Aí eu levantei de madrugada, escrevi um texto, comecei a escrever um texto sobre uma mulher chamada Dolores, a partir de um conto que eu tinha levado. E aí, levei no outro dia e falei, gente, então, vocês não vão montar aquilo não, aquilo lá não era bom, tá? Vocês vão montar isso aqui. Isso aqui é um texto chamado Dolores, que eu escrevi pra vocês são mulheres que ficam no manicômio, não sei o que e tal. E aí, cara, as meninas ficaram encantadas. E aí eu falei assim, então, beleza, vamos levantar já. Naquele dia, em 2 dias, eu levantei metade do espetáculo. Então, metade do espetáculo ficou Você pronto. passou tipo o dia inteiro com eles? O dia inteiro. Fiquei 2 dias inteiros com eles e aí falei assim, ó, essa aqui é a primeira parte do espetáculo. O texto já estava todo pronto,
mas aí eu montei a primeira, 50% do espetáculo. Eu falei, então, agora isso daqui eu volto para o Rio, daqui a 15 dias, eu quero que vocês ensaiem tudo isso. Tinha um assistente de direção lá, e aí eu quero e volto para terminar o espetáculo. Aí eu voltei para terminar o espetáculo, montei o espetáculo todo, deixei plano de luz, já tinha fechado o figurino com eles, já estava vendo a coisa do cenário e tal. Já voltei e falei, olha, então a estreia era depois de um mês. Eu não fui para a estreia. O espetáculo rodou Minas, rodou um monte de coisa, fez festivais, não sei o quê. Eu só fui ver o espetáculo. Aí eu fui para Manaus. Eu lembro que depois dessa montagem, eu fui dar uma oficina em Manaus. E aí eu fui ver o espetáculo um ano depois. E o espetáculo era lindo. Ficou lindo o espetáculo. Ficou lindo. E aí, assim, então essa coisa desse processo, dessa velocidade... eu fui montar agora o espetáculo vai até estar agora online, dia 12 de junho, que eu montei ano passado, chamado Sobre Figos e Folhas, que eu montei em 5 dias com a galera. Montei o espetáculo todo em 5 dias, montei, fiz a planificação e tudo mais. Aí, nesse eu fiz uma loucura. Eu montei 5 dias, no 6º dia, eu fiz um ensaio aberto para público. Pra galera, o público veio pra gente ter que ter o feedback do público. E eles ainda com coisa do texto, falaram assim, e eu como eu trabalho essa coisa muito da repetição, de fazer a cena e repetir, de fazer, e vai colando, né? E vai no crescente. A gente fez o ensaio todo e foi um super feedback da galera. E depois eles apresentaram lá em Anápolis, né? Em Goiânia, em Goiás. E fizeram lá várias apresentações. Agora vai ter uma apresentação online deles, agora no dia 12 de junho. Então, assim, cada processo meu é um processo. Por exemplo, a Corrente de Eléia, eu montei foi 2 anos de processo para montar. Porque é um espetáculo que falava de tortura. Eu fui no grupo Tortura Nunca Mais, participei de algumas reuniões com eles. Então, assim, cada um tem o seu processo. E eu falo até um pouco assim, que tempo de processo não é qualidade de processo. Às vezes você faz um processo que é 3, 4, 5 meses e chega no final ninguém suporta, o resultado é uma merda, entende? E às vezes você faz um processo de 10 dias, 15 dias, que ele super dá certo, todo mundo se entrosa e fica um trabalho lindo. Então, assim, a gente às vezes confunde, porque o processo... Eu acho que o processo tem que ter o caráter de quais são as características daquele grupo e você, como diretor, montar isso. Eu acho que é esse o caminho. Não, e às vezes perde o tempo, né? E muito... Às vezes você perde o tempo. Por isso que às vezes é bom a data, né? Ó, a data de estreia tanto, às vezes. Sim. Porque obriga, né? E é muito doido, porque, por exemplo, esse processo lá do Sobre Figos e Folhas lá que eu fui fazer, não tinha texto, não tinha nada, né? E é muito engraçado, porque a atriz que me chamou, essa mesma atriz que fez esse primeiro trabalho comigo, que me acordou. Foi ela que me acordou. E ela sempre fala essa história, ela adora falar essa história pro pessoal. E essas outras atrizes não me conheciam. Então, quando eu fui lá, cheguei, e eu não tinha nenhum texto, não tinha nada. A única coisa que eu sabia é que a gente ia fazer um trabalho sobre Cora Coralina. Aí a primeira coisa que a gente fez, foi muito bacana, foi ir na cidade da Cora. Então, eu fui na casa da Cora, eu vi... E quando eu saí de lá, eu saí com o texto já na minha cabeça, e já saí de lá com o cenário, eu já sabia tudo, porque assim, isso também vem um pouco da técnica, da metodologia que eu criei, que foi do teatro seminário, né? Que é essa metodologia de você trabalhar o artista e sua obra em uníssono e transformar isso em trabalho artístico. O teatro seminário foi foi dissertação de mestrado da professora Leda Aristides, porque eu fiquei 5 anos trabalhando com professores de artes cênicas da Prefeitura do Rio. E eu fiz essa experiência com eles. Então, durante 5 anos, nós montamos espetáculos a partir da estrutura do teatro seminário. E foi muito bacana. Explica, eu gostei da ideia. Explica um pouco mais pra gente isso daí, que eu não conheço esse teu teatro seminário. Explica um pouquinho como é que é isso. Na verdade, ele nasceu lá no Senac. Eu comecei, por conta de eu dirigir muitos grupos e muitos espetáculos, eu tinha que começar a focar no seguinte, é sempre uma coisa que eu percebi, até nas escolas de teatro mesmo, e isso me causa um certo incômodo até hoje, que é assim, quando você vê um espetáculo, você vê que os protagonistas são aqueles que são os melhores da turma, e os caras que não são tão bons, eles ficam no fundo ou fazem um papelzinho menor. E isso sempre me deixava um pouco, porra, já está novamente reproduzindo esse sistema escroto de teste, de não sei o quê. Ó,
enfim, um monte de coisa que me incomodava. E aí, eu lá no Senac de Irajá, eu tinha todas as possibilidades de pessoas que nunca tinham visto teatro, que nunca tinham vivenciado. Eu tive uma aluna minha fantástica, chamada Leni, que a Leni, uma atriz linda, e aí ela foi lá para fazer o teste, na época a gente tinha que fazer o teste porque era muita gente para estudar lá com a gente. E no teste ela me falou assim, eu sempre quis fazer teatro, mas eu fiz um curso uma vez que o professor deu para mim e falou assim, você não pode fazer teatro porque você é preta, gorda e feia. Você já viu alguém igual a você fazendo teatro? Nossa. E aí, aquilo me deixou tão chocado na época que eu fiquei, gente... E quando ela fez comigo, ela estudou comigo, ela cantava fantasticamente. Eu coloquei ela para fazer a Écuba, sabe, dos troianos. E aí aquilo, sabe, e eu fiquei pensando assim, porque quando você tem um grupo, todo mundo tem que estar no grupo, todo mundo tem que ter a mesma chance, sabe? Nem que seja ir lá na frente falar uma fala, ele só, em algum momento, ele ter aquela oportunidade. E no teatro seminário, o que eu fui entendendo? Eu fui descobrindo que o teatro, o texto narrativo, ele me dá essa possibilidade de eu fazer, por exemplo, trabalhar com coro, trabalhar com corte de palavras, corte de cena. E eu poderia pegar aquilo através de temas ou autores. Por exemplo, se eu quisesse trabalhar Nelson, eu não preciso fazer um texto do Nelson fechado. Mas eu posso pegar a obra do Nelson, misturar com a vida dele, fazer uma dramaturgia onde ela seja maleável, e todos podem estar, em algum momento, sendo coro e sendo protagonistas. Essa é a proposta do Teatro Seminário, onde todos têm a mesma oportunidade. E isso depois vai para a companhia também. Sobre Mentiras e Segredos é isso. Né? Todo mundo está lá, daqui a pouco vem um coro, daqui a pouco são o coro das vizinhas. E aí eu fui entendendo que isso facilitava um pouco também, porque quando você vai trabalhar... a minha turma agora do Sesc de Caxias foram 40 alunos. Como é que você visualiza 40 alunos dentro de uma sala e tal, e como é que todos podem, em algum momento, ter esse papel, né? Porque o trabalho ele é feito em coletivo, ele não é feito individualizado. Então, é uma cena coletiva, quando entra todo mundo junto, e isso dá uma força para aquele que, às vezes, tem um pouco mais de timidez, ou ainda não está tão avançado no curso, mas se ele tem a voz dele, ele está na frente, eu tenho 20 com uma voz atrás, aquilo potencializa a voz daquele corifeu. Então, o Teatro Seminário tem essa proposta. E esses professores, eu fiz um curso com eles, eu montei 5 espetáculos professores, e eles reverberaram isso em sala de aula no município. Pô, que bacana. Por conta das condições mesmo, porque assim, uma coisa que no Teatro Seminário que eu falo muito, todos têm que saber o texto de todos. Então, se por acaso um aluno faltou naquele dia, tem o outro que fala o texto junto com ele. No máximo que vai acontecer é os dois falarem juntos. E aí aquilo vira um coro. Então, assim, todo mundo salva todo mundo está sabendo de todo o processo. Participa desde o início até o final do processo de uma forma intensa. Pô, que bacana. E isso virou uma dissertação de mestrado, foi isso? Isso, da professora Leda, que ela era coordenadora desses professores de artes cênicas. Aí ela fez a pesquisa dela, aliás, é fantástica, depois eu posso até te mandar para você ver todo mundo. E ela faz uma pesquisa fazendo um apanhado de toda a rede municipal de artes cênicas, desde o seu nascimento, né? E essa experiência com esses professores, né? Então, assim, essa experiência ela fez todo esse trabalho de pesquisa, e eu fiquei muito honrado, porque, assim, imagina ter alguém que está estudando, né? Essa metodologia, agora ela está realmente, né, registrada como metodologia. Para mim, agora na minha tese, na minha dissertação de mestrado agora, eu estou começando a falar um pouco sobre isso, mas com certeza vai ser a minha tese de doutorado. Eu quero fazer um seminário, né? Então, isso é muito importante da coisa do teatro seminário nesse sentido, e ela fez essa pesquisa super aprofundada. E é muito bacana, porque eu sempre digo que, às vezes, você está no mundo acadêmico também, quer dizer, eu terminei um doutorado agora, muitas vezes a academia coloca a teoria na frente da prática, né? E eu digo sempre que o teatro ele é empírico, né? A teoria vem depois, você vai praticando e ali você vai teorizando, você vai descobrindo metodologia, principalmente a gente que dá aula. Eu, por exemplo, assim, adorei essa ideia do teatro seminário. O Juliano Canal tá falando aqui
que ele quer o material sobre isso. Juliano, depois você fala comigo em inbox, eu mando para você o material, vou mandar para o Alexandre também, e é para reverberar isso, tá? E ele disse que também já te amou, porque, porque gosta de trabalho rápido, com urgência. Às vezes é assim que a gente tem que ser. Eu por exemplo, eu fui desenvolvendo uma técnica de trabalhar com textos a partir da literatura. Porque eu tinha essa... Eu sempre achei que num texto que vinha narrativo para mim, eu tinha mais facilidade de dividir aquilo com os meus alunos, com meus grupos, do que um texto de teatro pronto. Não é que o texto de teatro pronto dê para fazer, mas tem essa coisa que você falou, você vem com o texto pronto, a primeira coisa que faz é quem são os melhores atores, bota para fazer o papel principal, bota não sei o quê. E às vezes você tem uma turma de 40 alunos, eu já tive turma de 60 alunos, você fala assim, cara, como é que eu vou fazer com essa galera toda? Não tem, você pega lá uma peça, por mais que tenha um monte de personagem, não tem personagem para todo mundo. Então você vai ter que criar personagem. Então, quando eu pegava um texto narrativo, um texto que não era de teatro, eu já ia trabalhando, duplicando personagem, criando novo personagem, bebendo naquele universo, né? Eu me sentia mais confortável nesse sentido. E acho que isso, né, quando você cria isso, né? Eu não preciso fazer uma peça do Nelson, mas eu posso montar algo a partir do universo do Nelson. E a gente bebe, né, nessa fonte e cria ali, né? Muito, muito bacana, muito bacana. Isso me começou também a me instigar a ser dramaturgo. E aí eu começo a escrever os meus textos. E é muito engraçado também, porque olha a coisa da necessidade, né? Eu acho que essas coisas de serem rápidas, super, não é ser rápido porque tem que ser rápido, mas é porque eu acho que o ator também, eu não sou muito daquela coisa de sentar, de vamos discutir. Eu gosto muito da cena, eu gosto muito de estar fazendo e sentindo na cena e tal. E a gente depois pode até fazer uma conversa sobre aquilo e tal, que acho que é bacana. Mas essa coisa que o ator gosta também de estar o tempo todo sendo desafiado, sabe? Então, hoje e tal. Então, eu particularmente gosto muito disso. E essa coisa da dramaturgia nasce também porque a gente teve uma vez na companhia que a gente quis montar um texto da Cecília Meirelles. E foi tão complicado. A família, enfim, tinha tantos senões e tal, que aí eu falei, cara, a gente não pode ficar refém. Porque às vezes a gente, tudo bem, mas o texto é legal e tudo mais, mas aí eu falei, a gente é uma companhia que a gente precisa andar, então vamos apostar também na nossa dramaturgia, em autores nossos, vamos fazer, porque a gente também às vezes tem uma coisa também, que aí eu acho que a academia tem uma certa parcela de culpa, a gente às vezes endeusa muito quem tá fora, e às vezes tem um dramaturgo super bacana do nosso lado, né? Sim. Coisa de, mas eu vou fazer o Nelson. Acho o Nelson, apesar que eu não sou fã do Nelson, montei porque eu não sou fã, mas não sei o que e tal. Eu acho que é bacana, mas vamos ver, tem coisas tão próximas. Né? Talvez um aluno seu escreva uma coisa genial, sabe? E às vezes você deixa passar isso porque tem essa coisa de a gente fazer um autor e tal. Então eu acho muito importante essa coisa. E foi onde eu fui caindo na dramaturgia, dessa necessidade de escrever os textos e as coisas que me angustiavam. Para poder colocar no palco também. E me diz uma coisa, bom, pelo que eu estou entendendo, você escreveu, foi fazendo, é o que eu estou entendendo, a tua dramaturgia, ela surge muito na necessidade do grupo, ou seja, uma dramaturgia que vai surgindo ali no processo onde você está trabalhando e tal. Mas você tem alguma dramaturgia em que você sentou em casa e escreveu, vou escrever e levar essa peça pronta? Como é que... Teve dois casos. Uma peça que a gente montou em 2003, na companhia, né? Mas eu vou te falar fora também. Foi Amargas Almas. Amargas Almas, eu escrevi, eu escrevi um texto e foi muito legal o processo, que esse processo foi bem diferente, que são 5 atrizes em cena, 5 atrizes. E é um texto que tem uma referência no Lorca, meio caso de Bernarda Alba, que são mulheres que moram numa casa e tal, enfim. E aí, eu escrevi esse texto... Né? Amigo, peraí um momentinho. Gente, a gente vai encerrar aqui a live. O que eu vou fazer? Eu vou encerrar e a gente volta. A gente não pode... Tá bom? A gente vai encerrar e a gente volta aqui. Tá bom, gente? Não sumam. Voltem que a gente tem muito ainda para ouvir aqui do Ribamar. Peraí. A gente já volta. Isso.